sabe? Tipo, de bater, porque talvez a gente fale alguma coisa aqui, e aí não seja alguma coisa, seja alguma coisa que a gente acredita, mas que não necessariamente esteja completamente maduro pra gente. É. E aí, se alguém vai lá e dá uma cutucadinha, você fala assim, nossa, será que eu tenho certeza absoluta do que é isso mesmo? E assim, isso é humano, mas assim, não é por isso que vai invalidar tudo que a gente pensa e tudo que a gente resolveu falar e tudo que a gente resolveu pensar e fazer e agir. É porque a gente aceita se reinventar também. Ai, eu tenho essa ideia na cabeça. Né? Tudo bem se eu mudar. É. Tudo bem se eu refletir Aliás, eu melhor quero. sobre isso e nem Aliás, eu concordar quero mais muito mudar um comigo. pouco. Ai, É ai, mas isso. vamos começar que agora a gente já divagou, né? Vamos. O último dos merecimentos. Vocês fizeram a listinha que a gente sugeriu pra vocês? Já sabe o que você merece pra gente começar o episódio de hoje? Meu nome é Luane Ferreira O meu nome é Fernanda Leite. e eu tô buscando um destino pra mim. Você tá buscando? Eu estou buscando destino pra mim. E você? Tá buscando destino pra você? Hoje a gente volta a falar um pouco do que a gente falou do episódio anterior, que a gente mandou vocês fazerem uma atividade aí falando um pouquinho sobre merecimento. E a gente busca aquilo que a gente. Na verdade, eu acho que a gente nunca busca o que a gente merece. A gente busca o que a gente. A população, a história da vida colocou em cima da gente como se a gente merecesse. Porque a gente sempre acha que a gente merece um emprego estável, uma família formada, uma casa e um carro. Você se resume a isso? Você acha que você merece? É isso e acabou? Então, eu não sei. Eu não sei se eu sempre pensei assim. Eu acho que a gente tende a pensar minimamente isso. É que agora sim, me veio um pouco da pirâmide de Maslow na cabeça quando você falou. Que tem a construção, e depois a gente entra um pouquinho nesse detalhe que eu nem vou saber explicar aqui com muita propriedade o que que é, mas assim, existe uma necessidade humana básica que são os níveis de segurança, né? É. Então, assim, o fato de você necessitar comer bem, ter uma casa e tudo mais, está um pouco englobado nisso, né? E a construção social de família também, né? Que tem ali o que você se identifica como a base dos seus valores e tudo mais. Então, eu acho que isso está um pouco envolvido nesse sentido. Isso não quer dizer que tenha que ser o mínimo possível. Eu acho que aí, das suas crenças, de conforme você vai alcançando determinados padrões, né, você vai tendo aquela necessidade, aquela vontade, aquele desejo por padrões ainda maiores. Mas eu acho que, independentemente do que seja o seu desejo na vida, se seja material ou na verdade, alguma vivência, alguma experiência, né? Que seja uma viagem, um morar fora, ou que seja simplesmente coisas mais simples, né? De poder passar mais tempo com a família, poder ter um trabalho com maior flexibilidade, eu conseguir exercer o melhor de mim de uma forma genuína, que eu consiga realmente colocar os meus valores e as minhas virtudes naquilo que eu acredito, de realmente exercer o meu melhor potencial, que isso pode ser por dom mesmo, ou algo que eu aprendi, construir com técnica e tudo mais, e que eu consiga colocar aquilo da melhor forma, enfim, seja qual for esse desejo, eu acho que uma coisa que está muito ligada ao que a gente colocou na atividade da semana passada tem a ver com movimento. Movimento gera movimento. Então, eu acho que isso está totalmente ligado com a autodescoberta, o autoconhecimento, né? E como a gente se propõe a fazer isso. E com isso, que não necessariamente a gente sempre sabe o que a gente quer, Sim. mas que a gente cada vez chegue mais próximo de saber o que a gente não quer. E quando a gente vai limpando esse caminho do que a gente não quer, o que a gente quer fica cada vez mais claro, mais óbvio. E aí as coisas simplesmente acontecem e chegam, que é muito do que a gente trouxe no episódio passado. No episódio passado.
E aí, assim, eu não acho que. E aí, eu acho que muita gente vai ouvir isso e falar assim: ah, é a força do pensamento, essas meninas de novo estão falando da força. Não, não é isso. É, mas o pensamento é o primeiro movimento que você tem sobre algo que você merece. Ok. A partir desse pensamento, você tem que ter uma ação sobre isso, né? As coisas podem acontecer simplesmente porque sim, você manifestou aquilo para dentro de si, você estava preparado e você recebeu, mas você pode receber isso de uma forma que manifestou, estou exercendo alguma coisa que me tirou do movimento que eu estava e do que eu estava fazendo para receber as coisas que eu estava recebendo. Em algum momento isso vai chegar. E pode ser de alguma forma que você esteja atrás, né? Então, assim, dá um exemplo simplório, né? Mas como uma vaga de trabalho. Ah, porque você enviou um currículo tal e você foi chamada. Mas você pode ter enviado vários currículos e buscado vários empregos, e na verdade o que você recebeu e o que chegou e que se enquadra para você e que era realmente o que você buscava, de repente veio de uma pessoa que você conheceu num restaurante ou numa festa de amigos e tudo mais. Então, é, é esse movimento, eu acho que é esse merecimento, eu acho que é a expansão do autoconhecimento que faz com que a gente alcance os nossos verdadeiros desejos. Sobre o merecer, não merecer, conquistar, enfim, é tudo muito lindo às vezes. Ai, como é lindo o processo de autodescoberta. Eu lembro que uma vez uma amiga virou pra mim e falou assim: "Ah, Luane, você fica falando dessas coisas, você vive aí no seu mundinho cor-de-rosa." Cara, eu nunca esqueci isso. Isso já tem uns 8 anos. Ficou, marcou. Marcou porque não é um Vamos expor mundinho essa cor-de-rosa. esposa da amiga. Não, hoje ela é uma pessoa muito zen. Ela se Ela descobriu. descobriu o mundo Ela cor-de-rosa dela. descobriu o mundo de cor-de-rosa dela. Porque, assim, é difícil pra caramba a gente se descobrir e a gente acessar o que a gente merece. É difícil. Eu vou te falar que é até desafiador a gente entender o que a gente merece. Na minha família, a gente nunca foi de viajar muito, de nada muito extravagante. E a minha irmã, ela teve mais acesso a pessoas com a situação financeira melhor no colégio. E aí eu lembro que quando ela acabou o ensino médio, ela foi fazer uma Eurotrip com as amigas. E pra mim aquilo foi chocante. A minha irmã é 5 anos mais nova que eu. Chocante porque, assim, por que ela vai? Não, ao mesmo tempo do que bom que ela vai, mas por que ela vai e eu nunca fiz isso? O que aconteceu comigo, sabe? Uhum. Eu nunca vi a Como isso vida não chegou a dessa... mim? Como isso não chegou a mim? E ela já tinha viajado pra fora uma outra vez e um dia, tipo, anos depois disso, eu parei pra refletir que assim a culpa não era da vida dela ou do que a vida entregava pra ela, pelo contrário, que bom. Mas eu não acessava isso. Eu tornava impossível eu viajar pra fora do Brasil. Eu tornava impossível eu fazer uma Eurotrip com as minhas amigas. Eu tornava aquilo uma coisa muito distante, como se eu não merecesse. Uhum. Na minha cabeça, eu só merecia estudar, trabalhar, cumprir meus horários. Estudar, trabalhar. A gente faz isso com a gente. Sem querer. Sabe? Porque assim, ok, financeiramente é mais difícil? É. Mas a minha irmã, que tem a mesma realidade que eu, que morou na mesma casa que eu, que sempre fez tudo a mesma coisa que eu. Por quê? Porque ela tinha uma visão de merecimento muito mais Expandida. do que eu. Ah. A culpa é nossa. Na verdade, eu acho que não é só sobre você não enxergar que você merece, é sobre o medo de tudo bem, se eu receber aquilo, eu estou pronto para aquilo, como que vai ser aquilo, como que aquilo se encaixa em mim, como se as coisas todas elas estivessem feitas exclusivamente para um padrão, como se existisse um padrão perfeito de coisas alcançáveis para determinadas pessoas e as pessoas que estivessem prontas para estar neste local da vida estivessem prontas para acessar. Mas, na verdade, cada pessoa é única. Sim. E, assim, e o que para você pode ser uma coisa maravilhosa, e agora vou lembrar, vou dar um exemplo, uma coisa maravilhosa para a pessoa
além de ser algo da rotina dela, algo que seja uma obrigação, ou enfim, algo que para ela seja algo muito trivial mesmo, a forma como você enxerga as coisas, ela muda totalmente a importância e o momento de quando elas chegam até você. Então, eu lembrei agora de uma conhecida minha, que ela trabalha ou trabalhava como jornalista de uma grande revista dos melhores hotéis do mundo. E assim, como parte do trabalho dela, ela tinha que viajar, né, semanalmente para os melhores hotéis do mundo, almoçar, jantar nos melhores restaurantes do mundo. Ela era atendida com os melhores atendimentos do mundo, porque as pessoas queriam agradá-la, porque eles sabiam que ela escreveria sobre os lugares. Só que ao mesmo tempo, quem olhava de fora falava assim, nossa, que sorte, que maravilhoso e tudo mais. E eu lembro que ela, pelos 30 e tantos, quando eu estava na idade e no momento que ela julgava pertinente para formar família, ter filhos e tudo mais, ela tinha uma dificuldade imensa de conseguir engravidar simplesmente porque ela não tinha, tinha momentos mínimos com o marido dela. Ela nunca conseguia fazer uma dieta porque ela não tinha uma rotina para fazer dieta. Ela se confundia nas contas porque cada hora ela estava num lugar, num horário, então ela não sabia nem que dia era aquele. Então, assim, ia ao lado de fora, as pessoas olhavam para aquilo e falavam assim, gente, como a pessoa, né? White people problem. E assim, é muito complicado. Eu sei que a gente está falando e a gente está no mundo de posições menos e mais privilegiadas, né? Mas eu acho que independentemente disso, assim, como a pessoa se vê, independentemente de onde ela está, ela pode chegar a qualquer lugar. Sim. Então, uma pessoa que veio do nada pode conseguir tudo e uma pessoa que veio de tudo pode ir para nada porque simplesmente ela se colocou naquele lugar. E eu acho que esse senso de responsabilidade também, ele tem que ser colocado em pauta, porque assim, nós somos 100% responsáveis da vida que a gente consegue ter. E assim, é duro falar isso, é cruel falar isso. Eu sei que é cruel. Agora é o momento que eu sinto que eu vou ser apedrejada. Mas é verdade. Eu acho que assim, a gente se vitimiza Muito. muito. Ai, muito. Muito. Então, assim, eu não consigo, porque tudo coloca um problema. Sim. E é um pouco do que a gente falou do podcast aqui, né? Quando a gente estava começando, que esse movimento que a gente está falando, da gente sentar aqui, conversar simplesmente e fazer isso virar uma realidade, tudo bem que é algo que sempre existiu na gente. Mas a maioria das pessoas coloca como uma coisa muito distante. Muito. Sempre que você quer alguma coisa, você coloca tão distante de você e pode ser muito mais fácil, não fácil de alcançar, mas está muito mais próximo dependendo do movimento que você faça. A gente poderia virar e falar assim, beleza, não vamos criar o podcast porque dezembro já tá batendo na porta, tô cheia de coisa pra fazer, você também tá cheia de coisa pra fazer, tô enrolada com trabalho. Agora. Então, mas isso aí não vamos fazer agora? Vamos. Você consegue amanhã de manhã? O que a gente precisa? De um celular, de um microfone? Ok, de um sofá. Pronto. Vai dar certo? É arrumar uma solução para cada problema, não um problema para cada solução. Tem uma frase que às vezes quando eu quero alguma coisa que eu acho que é distante ou que é muito difícil, eu sempre repito na minha cabeça, dificultando pra mim mesma, só que assim, num ponto positivo, como um desafio, que é querer tu quer, mas tu sustenta. Porque às vezes a gente quer muito, mas quando chega lá, você aguenta? Nem sempre a gente aguenta, né? E às vezes nem sempre é o que a gente quer. Eu tive o exemplo perfeito agora da minha última viagem, que eu cheguei lá e falei, não é isso que eu quero voltar pra casa. E tudo bem, era o que você queria antes. Era o que eu queria antes. Aí, tudo que eu vivi me transformou tanto que cá estou eu. Uma nova pessoa, querendo novas coisas e aceitando o que eu quero. Mas sempre eu penso nisso. Você pode querer, mas você sustenta isso? Porque olhar para a vida do outro, para o jardim do outro, achando que a grama é muito mais verde, é lindo. Mas é que eu acho que o sustentar, ele tá intimamente ligado ao segundo ponto que você falou, que é, será que eu quero porque eu quero? Ou será que eu quero porque colocaram na minha cabeça que eu quero? Que é o que eu acho que acontece muitas vezes. Porque quando a gente quer de verdade e quando a gente se torna preparado.
que é Sim. um pouco... Deus molda a gente para que a gente receba isso. Sim. E é um pouco do que a gente estava falando também no último podcast. As coisas simplesmente acontecem, aspas, né? Tem as lacuninhas, né? Do que eu quero, o que eu mereço. E aí, o que eu preciso fazer para chegar onde eu mereço? O que você precisa fazer para chegar onde você merece? Correr atrás, muito. Que, assim, a gente tem que visualizar, a gente tem que mentalizar, a gente tem que orar. Mas quais são os passos que eu preciso dar? Do mínimo, assim, disso aqui, hoje. Se a gente não tivesse saído de casa, sei lá, abrir mão de fazer meu treino de manhã, ou abrir mão de tomar meu café da manhã com calma, abrir mão de... Não sei. Fazer um movimento, muita gente dificulta muito isso. Você só chega onde você merece quando você dá os passos que você tem que dar, sabe? Eu tenho como referência o meu melhor amigo, B, que ele é um dos melhores advogados do Brasil, sem nem ter feito 30 anos, porque ele faz o que tem que ser feito. Ah, não, Lu, ó, eu queria muito fazer isso amanhã, mas eu tenho que pegar um voo pra São Paulo que o cliente pediu agora, eu tô virado há 3 dias já, porque eu tenho que... ele faz o que tem que ser feito. Mas quem olha ele lá em cima agora fala, ah lá, ó, vida fácil. Chegou rápido ali, Que com certeza, que privilegiado. privilegiado. Mas e o correr atrás? E o quanto tem que se dedicar, se esforçar, estudar e aí? Ninguém vê esse lado. Então, é você juntar tudo, assim, é o movimento com o espiritual, com o querer muito, sabe? Junta tudo e faz. As pessoas tornam tudo isso muito inacessível, muito distante. E muito passível de ser julgado, e como se isso fosse um impeditivo muito forte. Os grandes criadores de grandes coisas, né? Steve Jobs, enfim, os grandes criadores sempre foram julgados como loucos, assim, sempre, como maluco. E aí, quando a pessoa cria uma nova realidade, as pessoas potencializam isso. Nossa, que gênio! Óbvio, né? Claro que muitos são gênios realmente. Mas, na verdade, às vezes foi só alguém que fez. Foi só alguém que, assim, o que todo mundo Que tava tirou olhando todas as ali e falou assim, dificuldades. cara, não, vou fazer, eu tô afim, eu acredito nisso. E quando você acredita de verdade em alguma coisa, simplesmente você não sossega até. Realizar. Aliás, você não sossega, não. Você não deveria sossegar até que aquilo seja concretizado. E assim, é uma coisa de até depois dos 45 do segundo tempo. É, Porque as pessoas elas têm um pouco, e eu acho que a gente também, na verdade, as pessoas não, né? Eu me incluo nas pessoas. Eu acho que a gente tem um pouco disso de, tá bom, eu tentei, mas não deu certo. E aí a gente já se sabota e fala assim, ai, tá vendo? Não era nem pra eu ter tentado. E não é assim, né? Assim, um minuto, né? Respira, volta. Eu acho que assim quando a gente acredita de verdade, nesses momentos que a gente está aprendendo e caindo, e aí agora eu lembrei daquele TED da skatista, né? Eu esqueci agora o nome dela, mas que ela comentava aqui, que é o que tá na Netflix agora. A gente coloca aí depois, que eu não me lembro, a gente coloca sim. na descrição. Mas ela fala que é o seguinte, o tanto de vezes que ela caiu para aprender uma manobra nova Sim, é claro. muito maior no treinamento do que os poucos segundos do que daquilo que ela realmente consegue e é a melhor do mundo. Entendeu? Então, se a gente não estiver disposto a cair muito para fazer algo bem feito, então a gente realmente não quer tanto aquilo. Eu sou muito e eu mereço muito. Eu acho que a gente sempre precisa disso, desse pensamento, pra cruzar a linha do mediano, assim, sabe? Tantos e tantos anos que eu já fiz de terapia. E assim, os meus maiores desafios quando eu tava na terapia, e desafios internos mesmo, era quando o Vinícius, meu psicólogo, ele olhava pra mim e falava assim: ó, você tá vendo? Tá vendo o problema aí? Você tá vendo o que parte de você e o que você tem que fazer? Você vai encarar isso ou não vai? E assim, eu entendi que essa era a linha que eu precisava ultrapassar para subir mais um degrau da vida. Então, assim, tava ali a minha escolha. Eu vou permanecer aqui, sabendo o que eu consigo fazer para mudar, ou eu vou dar esse passo a mais. Só que você vai ter que dar esse passo a mais, você vai ter que encarar esse passo a mais. Você vai ter que enfrentar o desafio da vida. E eu falo isso tanto no... Eu lembro que quando eu terminei minha relação anterior, que foi de 6 anos,
Eu via os problemas, eu via as dificuldades e me doía sair daquilo. E não era por amor que me doía. Era porque eu sabia que eu conseguia alcançar mais, só que precisava fazer mais para alcançar mais também. Entendeu? Então, quando eu digo eu sou muito, eu mereço muito e eu consigo fazer muito, eu digo desde o âmbito de relacionamento, desde o âmbito espiritual, desde o âmbito profissional e de relações em geral, porque assim, num relacionamento, se eu sou muito e mereço muito, por que que eu vou me relacionar com uma pessoa que não tem nada a ver comigo, que não me entrega tudo que eu sei que eu mereço, desde receber flores a me tratar com respeito? No espiritual, por que que eu vou aceitar, igual a gente falou no último episódio, só pedir para Deus abençoar o meu dia se eu posso pedir tudo o que eu quero, se eu posso agradecer por tudo que eu sei que eu vou alcançar? E no profissional, eu nunca vou esquecer de quando eu era estagiária e eu não conseguia ter dinheiro sendo estagiária de educação física e eu comecei a me candidatar, a enviar currículo para ser atendente do Outback. Fala, cara, eles recebem 1.000 e tantos reais por Recebe mês. muito mais do que o Muito estagiário. mais do que o estagiário de Isso. educação física, vai ser isso. Eu vou concluir minha vida aqui na educação física no Rio até eu me formar, trabalhando no Outback e depois eu me viro profissionalmente. Sério, eu devo ter enviado uns 20 currículos para Outback. Eu não fui aceita em nenhum. Antes de mim, Deus já sabia que eu merecia muito mais. E não que isso seja pouco, mas eu tava correndo atrás, eu tava estudando, sabe? Eu tava treinando. Para tudo que eu tava entregando, por que que eu ia aceitar? Não é que era pouco, é que não era pra você. Não era para mim. Aham. E por mais que eu tivesse ali disparando para tentar essa oportunidade, não era para mim. Você só enxergava que tinha algo diferente. O como você não sabe. É o que a gente estava falando. A gente tem um porquê muito forte. O como não importa. A gente tem que ter uma ação para que esse como aconteça. Mas não necessariamente a nossa ação vai concretizar o caminho, né? Mas o caminho ele vai se realizar. É porque eu gosto de trazer essas referências às vezes de quando eu era estagiária, ou enfim, porque todo mundo fala assim, é muito fácil com dinheiro. Cadê? Que nessa época não tinha dinheiro. Que muitas vezes que eu tive que me reinventar, eu não era por dinheiro. Não dizia respeito a... Eu não tinha ali... Ah, a conta dela tá cheia, então ela pode fazer o que ela quiser. A própria questão do Outback é o exemplo perfeito disso. Eu busquei o Outback para ter dinheiro para me movimentar na vida. Você comentou sobre a questão da sua terapia, né? Eu fiz uma terapia um pouco diferente, assim, chama Dianética, durante alguns anos e hoje em dia eu faço em alguns momentos também, né? Eu fiz durante, acho que 2 anos, em 2016 a 18, talvez, acho que foi isso, a primeira vez, meu primeiro contato. E, na verdade, eu não sou o tipo de pessoa que acredita que todo mundo precisa de terapia. Mas eu acho que, assim, a maioria das pessoas, a maioria das pessoas tende a confrontar com muito mais facilidade com a terapia, né? Então, o processo de autoconhecimento, ele não vem construído de uma única forma. Eu acredito que, assim, é claro que a gente um tema que a gente já conversou fora do podcast, mas que eu acho que entra um pouco nesse, é a questão de como você alimenta a sua mente, né? Então, o alimentar o seu corpo, ainda mais como você é educadora física, você sabe que o alimentar o seu corpo e os reflexos que ele traz, e os reflexos que a alimentação traz, uns efeitos não só físicos, mas de disposição, de tudo que você se forma, né? Que é muito além do estético. Mas como você alimenta sua mente determina totalmente o caminho do percurso. Então, eu sei que eu estou dando um pouco de voltas, mas assim, o que eu quero dizer o autoconhecimento ele é um processo que ele é nutrido por inúmeras formas. Então, ao passo que existem pessoas que se sentem mais confortáveis ouvindo o podcast e que fazem isso, lavando louça, indo no caminho do trabalho, eu acho que é como se fossem um quebra-cabeça, que você tivesse várias peças para colocar no lugar
E uma delas é um podcast, outra delas é um livro legal, outra delas é um filme, outra delas é uma música que nutre o seu cérebro, não é uma música que você vai simplesmente ouvir coisas que você não concorda, que é o que a gente falou já também um pouco, que existem músicas que a melodia nos agrada e tudo mais, e quando você presta atenção na letra, você fala, meu Deus, por que que eu tô Traz ouvindo tanta coisa isso? ruim Por que eu estou nutrindo meu cérebro disso? E aí é como se você tivesse disposta a fazer a limpa de peças que não fazem parte daquele quebra-cabeça para montar realmente a sua jornada do autoconhecimento, que é o quebra-cabeça completo, né? E essa jornada, eu acho que assim, quando você tá na terapia, o que acontece é o seguinte: as peças do quebra-cabeça erradas sempre vão estar lá, né? Quando você faz a terapia, eu acho que você olha para aquele quebra-cabeça, bate o olho e já vê e tira. Fala assim, não, isso daqui não faz sentido e tira. Isso daqui não é que elas deixam de existir. Você simplesmente pega e coloca em outro lugar. Mas aí eu acho que entra um ponto importante. A coragem de você conseguir tirar todas essas peças. Que é lindo você falar, olha aqui, ó, essa peça aqui tá errada, não posso mais fazer isso. E não digo de uma forma radical, não, que você vê que tem gente que radicaliza, ó, ai, nunca mais vou ver meus amigos, nunca mais vou ouvir isso. Piso no quebra-cabeça. Tchau. Sou agora pureza em pessoa, luz divina, né? Alecrim dourado. Não é isso. É você parar e falar assim, bom, essa semana, qual que eu consigo tirar? Ah, eu consigo tirar essa peça aqui. Eu sei que tem 10 peças erradas. Essa semana eu tenho coragem, força e disposição para tirar essa peça aqui, sei lá. Que seja igual o que a gente comentou da última vez que a gente estava conversando, era sobre música. As músicas que traziam letras ruins e que a gente tinha no nosso dia a dia sem nem notar. E o quanto isso interferia energeticamente, espiritualmente e mentalmente também, porque aquilo tá na nossa cabeça, né? Aquilo tá entrando. E aí, quando você vira uma chavinha de, essas músicas aqui, não vou ouvir mais. Pronto. Só vou tirar minha playlist. São 10 peças que a gente sabe que vai tirar, só que eu vou tirar uma hoje. Isso requer coragem, isso requer força, sabe? Isso que requer um movimento. Você não tá fazendo uma mudança radical, mas você já tá se movimentando para algo melhor. Né? E não quer dizer que você nunca mais vai ouvir aquelas músicas. Não, mas até a forma como você consome isso depois é diferente, a forma como isso ressoa para você é diferente. E a forma como outras músicas novas que você se apaixona começam a surgir, você fala assim, gente, como eu nunca tinha parado para ouvir isso, né? E assim como, por exemplo, uma dieta também limpa, né? Que a gente fala assim, olha, eu vou deixar um pouco de me nutrir de industrializados. Putz, quanto isso é difícil para quem, principalmente para quem come muito na rua. E aí você, quando consegue finalmente fazer algo, uma dieta mais limpa, mais nutritiva e tudo mais, e você vê aqueles resultados na sua energia, na sua disposição, na sua vitalidade, você fala, gente, como eu não fiz isso antes? E assim, é uma construção que está totalmente ligada, né? Porque se você não tá com a cabeça boa, você não fica com o corpo bom. Se você não fica com o corpo bom, você não fica com a cabeça boa. E assim, o espírito também. Se você não tem uma espiritualidade expandida, aberta e realmente disso que a gente falou, né, de uma ligação com Deus, uma conversa com Deus ou qualquer nome que você queira dar, né, porque eu acho que assim é um ponto que é muito particular, mas é que você não tem um canal, né, disposto e disponível para isso, porque a gente pode ter o canal, mas às vezes a gente não está disponível para aquilo. Sim. Né? Então as coisas elas se conversam muito. Sim. Quando a gente vê o quebra-cabeça do que a gente merece, e aí tá aí a sua escolha. Você vai tirar as peças do que você não merece, ou você vai continuar deixando atrapalhando ali, sabe? Você consegue reconhecer as peças que atrapalham todo o caminho para chegar onde você merece. E outra coisa que agora eu me lembrei, que eu estava conversando com uma amiga minha, que ela faz constelação familiar. E eu comentei isso com meu namorado também, porque a gente começou a ter vários insights, assim, né? Como a gente muitas vezes escolhe o que o que nos é familiar. Então, assim, às vezes a gente se mantém em algumas relações, em alguns trabalhos, em algumas coisas,
simplesmente por que que você se manteve em tanto tempo algo que não te agrada, Que é 100%? confortável. Porque é confortável porque você sempre esteve naquele ambiente. Então, você sempre esteve naquele ambiente, então é como se você soubesse lidar com aquilo, por pior que seja. Isso entra até em outro tema, né, de relações que não são construtivas. Mas, assim, às vezes você se coloca num ambiente porque é mais fácil, porque te é familiar, né? Mas não necessariamente é o que você considera como saudável, não necessariamente é o que você ambiciona para sua vida, e é um grande ato de coragem, acho que é um dos maiores atos de coragem, quando ainda assim você olha e fala assim: isso não serve para mim, isso não aceito, isso eu não permito. A terapia ela elucida muito, ela facilita um pouco que a gente tenha essa clareza, mas eu acho que essa clareza pode vir de algumas outras formas. Mas eu acho que o fato de você se colocar na responsabilidade de tudo bem, eu enxergo, estou aqui, porque para mim sempre foi mais fácil estar aqui. Sim. Por mais que mais fácil, sim, é doloroso, porém eu sei lidar, né? Mas eu quero sair desse lugar. E para eu alcançar outras coisas, outras relações, outros poréns que existem que eu quero, eu tenho que sair disso. Porque senão eu nunca vou receber, né? E não é fácil, porque como você sempre esteve, aquilo sempre te foi familiar, você inevitavelmente ou vai passar por situações que são semelhantes ou encontrar pessoas que te coloquem em situações semelhantes. É como se a vida te desse uma nova chance de você pegar e falar assim, não, tudo bem, já entendi, mas não é isso que eu quero. Uhum. E às vezes eu acho que a gente, sem querer, talvez seja uma forma de fugir mesmo, a gente se culpa. Tipo, eu tô num ambiente que não é mais pra mim. Eu tô completamente desconfortável. Aí eu me culpo. A errada sou eu. Eu Até porque você esteve nesse ambiente o tempo todo, Eu né? estive aqui o tempo inteiro. O que está acontecendo? Isso aconteceu comigo num processo de mudança em que eu olhei, eu levei isso pra terapia. Eu falei, eu não tô confortável mais fazendo o que eu sempre fiz. Como assim? O que tá acontecendo comigo? Falei, eu tô em depressão? Eu tô bipolar? Eu falei isso pro meu psicólogo. Porque eu não tava aceitando que aquilo não era mais pra mim. Eu precisava viver esse processo de mudança. E a gente vê como tá tudo muito interligado, né? Que no último episódio a gente falou tanto sobre os processos que a gente precisa enfrentar, sobre as coisas que a gente precisa alcançar. E tudo leva ao merecimento. Sendo que o que a gente merece nem é a linha de chegada, é o viver bem. Quando a gente foi pontuar as coisas que a gente merece, era sobre tomar um café da manhã com calma, era sobre um trabalho que trouxesse felicidade. Isso não é a linha de chegada, não é o lugar que você chega e morre. É o processo da vida. Talvez quando você estiver vivendo. Eu acredito que quando a gente estiver vivendo tudo que a gente merece, aí vai aparecer mais uma escada e vai falar: bom, próxima etapa da vida, o que você merece agora? E aí vai ser mais um caminho para você enfrentar, mais uma escada para você subir, novos desafios, sabe? Vai ser uma nova. Por isso que eu falo que eu amo viver várias versões minhas. Porque eu acho que é sempre assim, eu visualizo muito as coisas como desenhos, que para mim são práticos. E eu sempre vejo assim, a gente tá caminhando aqui. Curte o processo, você vai cair, você vai levantar, você vai se machucar. Mais uma escada. Cada degrau vai ser doloroso, não pensa que é fácil. Vai ser doloroso. E não digo doloroso de você deitar e chorar e ai meu Deus, o que está acontecendo na minha vida? Mas não, de tem que fazer força, vamos, vamos. Porque eu sempre acho que existem. Não é que são tipos de pessoas, mas existem classes diferentes de mentalidade, onde existem as pessoas que aceitam viver o mesmo ali, elas vão se manter naquela para sempre. A felicidade às vezes vai ser só a mesma coisa para sempre. E tem quem vai pegar a escada e botar e falar: agora eu vou subir. Agora eu vou subir. E enfrentar isso, entendeu? E ver isso como uma coisa boa da vida. Eu me sinto uma pessoa dessa. De forma alguma eu aceitaria viver numa constante. E eu nunca miro na linha de chegada. Eu miro no viver o momento. Na verdade, você colocou nessa primeira classe de pessoas como se estivessem sempre com uma felicidade para sempre. Eu não acredito muito nessa felicidade para sempre. Eu acho que eu entendi o que você quis dizer, mas eu desde pequena, porque assim, é engraçado que você foi falando isso, eu fui pensando em pessoas.
E desde nova, eu olhava para essas pessoas e falava assim, não é possível, gente, uma hora isso daí não vai dar certo. Será que a pessoa não está enxergando que isso vai... Sim. E aí, depois de alguns anos, eu consigo pensar nessas poucas pessoas que, tipo, elas realmente começaram a manifestar. E a energia da felicidade, ela se manifesta. E não é que ninguém é feliz 100% do tempo, mas a energia da pessoa muda, o ar da pessoa muda, é, as coisas como que a pessoa faz tem um outro brilho, um outro vigor, né? Um outro resultado. Então, em alguns momentos da vida eu olhei para essas mesmas pessoas e isso começou a fazer muito sentido a partir do momento que elas tiveram coragem para sair desse platô. Que elas tiveram coragem para sair dessa zona de conforto, porque é um pouco do que você disse do seu relacionamento de 6 anos, de pessoas que também já tive relacionamentos longos e tudo mais, que é aquele que vem um pouco pro medo do que o que eu vou ser depois disso. Eu sei que eu posso ser muita coisa. Eu sei que isso foi legal, mas não me cabe mais, né? E agora também eu lembrei de um outro podcast que eu vi, que é aquele que você me indicou, e que me lembrou de uma sensação que eu tive, que foi o seguinte: a gratidão pelas coisas que a gente passou. Né? A gratidão pelas pessoas que a gente conheceu, pelos relacionamentos que a gente teve, e uma gratidão genuína, que não necessariamente, às vezes, os relacionamentos acabam, né? Enfim, mas eu sempre vi relacionamentos como ciclos completos, né? Então, assim, eu sempre tive muita gratidão pelos relacionamentos que eu tive e por como eles foram necessários para cada momento. E eu tenho esse sentimento genuíno em mim, entende? Então é como se eu soubesse que cada pessoa lá cumpriu o seu papel na minha vida e eu cumpri o papel na vida dela. E isso não quer dizer que os relacionamentos eles tenham que ser para sempre, porque Sim. nada é para sempre. Às vezes sim, você pode terminar a sua vida, né? E hoje é o que eu acredito que eu quero. Eu gostaria de terminar a minha vida com a mesma pessoa. Mas assim, até você se construir e você achar algo que faça sentido para que isso seja uma verdade para você, leva-se tempo, isso é uma construção. E eu acho que, assim, quando as pessoas não têm muito essa noção, essa clareza de que, sim, os encerramentos de ciclos são necessários e que não necessariamente isso quer dizer que você não foi feliz, né? Eu acho que quando a gente termina uma relação, parece que a pessoa vira um monstro, né? Vira um Era uma monstro. pessoa maravilhosa e ela, do Só nada... porque não tem mais, sim. Aí do nada virou péssimo, Só né? Acho que concluiu todo mundo, gente, aquela etapa. todo mundo tem suas qualidades, seus defeitos, né? Acho que, assim, se você se manteve tanto tempo, né? Foi por algum motivo. Foi por algum motivo, né? Nesse todo, eu acho que a gente conclui que todo mundo, não generalizando, né? Mas vamos falar um todo mundo, consegue alcançar o que quer. A gente precisa expandir a nossa visão de merecimento, né? Enxergar o que a gente realmente merece. Todo mundo, sim. Que aí é aquela listinha que a gente fez. É a expansão. É a expansão. Porque é rotina, gente. Todo mundo tem. Dificuldade todo mundo tem. É sempre difícil, não adianta falar que não é. De alguma maneira, é igual você deu o exemplo da sua amiga que parecia ter uma vida perfeita, mas ela tinha as dificuldades dela, tinha os problemas dela. Então não adianta achar que não tem. Porque eu acho que o problema da rotina e da vida no geral, assim, o que cansa é a falta de propósito nos passos que a gente dá. Se você quiser uma vida mediana e quiser dar os passos medianos, viva assim, mas aceite as consequências disso. As consequências de você querer mais é você dar passos mais difíceis, mais desafiadores, maiores. Você às vezes tem que voltar, cair da escada para subir de novo, trocar de escada. Então, assim, lide com as consequências das suas escolhas. Então, se você merece mais, você consegue alcançar mais. Só tem arrepiada. Né? Só tem que encarar isso aí. Vai encarar, não vai. Querer tu quer, mas tu sustenta. E aí, o que a gente pode fazer de exercício dessa semana pra gente concluir, não ser só uma coisa que você ouviu, acabou e tchau, e tá indo embora. Mas semana passada a gente fez uma listinha do que a gente merece.
Desde o café da manhã até as grandes e maiores conquistas. Eu acho que a gente pode pensar, então, o que você está fazendo hoje que deve deixar de ser feito para que você alcance o que você quer. Ou se não, como a gente pode colocar isso de uma forma legal também? Você, igual eu estava desenhando aqui na minha mente, né? Olha para o seu quebra-cabeça hoje do merecimento, que foi o que você escreveu na última semana, e vê quais pecinhas você tem que tirar. E que você não tirou até hoje, por ou achar que é banal demais, ou achar que é clichê demais, ou achar que é difícil ou desafiador demais. Ou é familiar demais. Tá no conforto ali. Então, pega ali seu quebra-cabeça e não vou falar para você tirar uma pecinha por dia na próxima semana. Mas tenta a cada 2 dias. Faz esse movimento de tirar uma pecinha. É parar de ouvir uma música, igual a gente fez? É parar de ir para um ciclo de amigos que eu já não me sinto mais confortável e estou insistindo por pura teimosia? É não ler todos os dias de manhã, porque vai demorar muito para eu acabar esse livro. Então eu vou ler todo dia para quê? Vou perder 10 minutos do meu dia por quê? É isso que você não está fazendo que você tem que começar a fazer? Escolhe as pecinhas. Sim. E eu acho que pode ser também legal, né, que a gente pense que, de novo, no conjunto de mente, corpo e espírito. O que tanto eu estou fazendo para o meu corpo, ou para minha mente, ou para o meu espírito que não está me nutrindo? Então, de repente, eu vivo num ciclo social de pessoas que só bebem. O ambiente molda, a ambiência molda a gente. Então, talvez o meu desconforto seja porque aquilo não corrobora mais para valores que eu acredito ou para o estilo de vida que eu admiro. E tá tudo bem mudar, e tá tudo bem que você até ontem esteve nesse lugar e que foi grato por esse lugar ou por esse relacionamento. Só o fato de você enxergar isso e colocar ação nisso vai mudar. E não é nada que você precisa gritar pro mundo. Faz por você. Por você. As melhores coisas que funcionam na vida a gente faz pela gente ali. E o que funciona pra gente não é porque você fez. Às vezes você pode ter preferido começar o seu dia direto na praia, né? No banho de mar. E para mim também isso é maravilhoso, mas eu prefiro começar o meu dia com 20 minutos de leitura, de repente, e depois Então, assim, tenta descobrir um pouquinho do que tá atrapalhando o seu mecanismo. Olha o seu quebra-cabeça e tenta ver o que funciona. Só você pode fazer esse movimento por você mesmo. Ninguém vai editar isso. É isso. Bom, acho que esse foi o nosso papo de hoje, né? Nada planejado, mais uma vez. Nunca vai ser. E no próximo episódio, acho que a gente dá pra gente contar mais sobre o que você puxou no início do nosso podcast de hoje. O que você quer e o que você não quer. Que é muito bom você saber o que você não quer e colocar isso a limpa na mesa. Pois é. Vamos lá. Boa semana. Boa semana, que a gente consiga ir descobrindo nosso destino, passo a passo.